pessoal, bem-vindos e bem-vindas a todos, né? Hoje a gente tem a apresentação da monografia como final de formação, né? A titulação da Amanda, né? Claro, essa monografia ela já está, né, previamente aprovada por toda a banca, né, que está participando do processo. Mas hoje assim é um ritual, né? Um ritual de passagem, um ritual onde a Amanda oficialmente é apresentada, né, para a comunidade como facilitadora, né? E ela vem nos falar assim de uma forma muito breve do trabalho que ela se desenvolveu, que contou com a supervisão da Nilza, né? Eu estava até vendo ali, Amanda, na tua apresentação, que a supervisão, a coordenação, não sei, a da supervisão ficou comigo, mas na realidade quem é a supervisora, né? Os nomes mesmo, assim, sou diretora da escola, né? E acompanhei no final, mas sim fiz a supervisão das aulas, né? Dessas aulas que tu vai apresentar e coisa, teve muito, né? A gente discutiu, conversou, né? Então teve uma parte minha aí nesse processo também, né? E, e fico super honrada de poder ter participado também da construção desse processo em um tempo antes, né? Quando vocês estavam dando aulas e falando e fazendo essa fusão entre a questão do budismo, né? E a biodança, e depois veio outros facilitadores que também colocaram aí a sua opinião, né? Então, a gente tem hoje para a banca, então, sou eu, né, como diretora da escola, a Nilza como a pessoa que acompanhou essa última parte do processo, e é o Bill, né, que vai também fazer parte. Então, somos nós três que vamos fazer esse ritual, podendo passar passar a essa o bastão do xamã para ti também, né? Então, dessa facilitação, né? E a partir de agora, então, tu poder exercer o processo de facilitador, né? De facilitadora com toda, podemos dizer assim, ó, fiz todo o processo, né? E realmente fez com uma forma muito linda. Mas depois eu falo mais de ti, então eu vou assim deixar a Amanda se apresentar e apresentar o trabalho. Amanda, claro, a gente já gastou um tempinho aqui, então eu vou pedir que a gente fique aí na meia hora, mais ou menos, né? Para não extrapolar muito tempo, mas eu estou contando a partir de agora, são 14h10, então, né? Que tu tenha meia hora, mas não vou. Essa parte que eu usei para te apresentar não conta. Tá bom? Então vamos lá, Amanda. Abre teu microfone e vamos começar. Boa tarde. Com muita alegria, né? Venho apresentar então esse trabalho. Que pode já abrir, Mirtz, a PowerPoint, Posso. que a gente Uhum. já começa, né? E dentro da apresentação tem uma parte que eu faço uma linha do tempo, assim, de história de vida, eu falo um pouquinho de mim também. Então, o título do trabalho é A Biodança e as 5 Sabedorias Budistas, uma sincera aproximação. Então, a gente nem usou o termo fusão, né, que tu colocasse assim, mas uma aproximação mesmo, né, dessas linguagens. Então, eu escrevi a monografia, mas ela só foi possível com a parceria, e aí pode passar que eu vou começar pelos agradecimentos, Uhum. da querida Luísa Kenfield, que esteve presente em todas as construções das aulas, né, na facilitação junto. A amorosa Nilza, que, né, com toda a suavidade e carinho, foi, né, costurando, cortando, né, nos apoiando para dar o sentido, assim, né, mais de acordo com a metodologia, como didata. E a Mirtz, preciosíssima diretora, que abriu, né, toda a possibilidade da existência dessa jornada. Pode passar? Então, eu agradeço também a todos que praticam, que praticarão e que já praticaram a biodança, né, e que juntos construímos
esse potente sistema de integração pessoal e coletiva. Pode passar. E eu agradeço também, então, a meus queridos familiares e pessoas mais próximas, né, que junto comigo praticam, né, no dia a dia essa alegria de viver e de ser quem somos nesse breve suspiro de tempo. Então, eu sou Amanda Lautert, e nasci em Porto Alegre, em 1985. E aí, então, pela primeira vez, saí de Porto Alegre, quando eu fiz 15 anos, quando a minha mãe perguntou, vamos fazer uma festa? Eu falei, não, eu quero viajar com o meu grupo de dança para a Bahia, quero ir lá para o centro da dança. E aí me conectei muito assim com a dança como caminho de expressão. E em 2003 aí fiz a minha formatura do ensino médio, né? E aquela decisão, né? Que tive algumas experiências profissionais no ensino médio, como estágios, né? Aí botei ali uns símbolos dos estágios que eu fiz. E aí, quando entrei, então, na URGS, escolhi a formação em Ciências Sociais e, durante esse caminho, a ênfase na antropologia do corpo e da saúde, que era o grupo de estudos que eu participava. E cada vez mais, né, me conectando com esse aspecto, essa linguagem, né, e a questão da corporeidade vivida. Aí, em 2009, então, conheci a biodança e parece que tudo aquilo que, teoricamente, que eu havia vivido fez um sentido, né? Então, a biodança, para mim, foi um marco, né, existencial, onde eu encontrei meios hábeis para colocar tudo que eu sentia e pensava na vida, né? Então, comecei a escola em setembro de 2009 e nesse início da formação eu engravidei e tive meu primeiro filho em 2010, que foi o Ezequiel. Então, a formação seguiu assim entre idas e vindas, né? E em 2011 eu consegui assim ter uma iniciação no serviço social também, que era uma coisa que eu já tinha bastante conexão através da Rinasce, que foi um marco, assim, onde eu aprendi muito mesmo, onde tive as primeiras experiências como facilitadora, né, na companhia do Vilmar, querido, do Jorge, e tantos outros, Clarice Nejar, e aprendi muito com essas pessoas queridas, amadas. Aí a minha jornada de vida foi andando e eu conheci então o Centro Budista, a Escola Caminho do Meio, como uma alternativa para a educação do meu filho, na época era só o Ezequiel. E, enfim, a vida foi seguindo, né? O SEB nos acolheu, né? Nesse processo de maternar e um processo tão delicado da vida, né? E ao mesmo tempo desenvolvendo o lado profissional, enfim. Eu comecei em 2014 a trabalhar na Fundação de Proteção do Estado do Rio Grande do Sul, então aí com crianças em acolhimento, e fui aprofundando mesmo a espiritualidade, porque através desse caminho profissional eu encontrei uma missão também de ajudar essas pessoas e a mim mesma, né? Que eu mais aprendo do que realmente acho que ensino nesse trabalho tão forte, né, de acolhimento institucional. Então, em 2015 eu tive meu segundo filho, o João, e em 2015 também, com a chegada do João, eu comecei os primeiros passos aqui no SEB com a biodança. Então, já estava mergulhada assim no budismo, né? Estudando budismo com o querido Lama e praticando assim com sabedorias na escola, né? Esse início desse reconhecimento desse sistema de compreensão da realidade, né? E da mente. Então, eu comecei a dar aula no grupo de jovens aqui do SEB, já cruzando assim as sabedorias budistas e a biodança assim experimentalmente. A Angela Hoffman também me acompanhou nesse processo de grupo de jovens.
E aí, em 2019, quando eu e a Luísa firmamos uma parceria, então a gente começou o trabalho no templo que vai ser apresentado. Bom, já de 2015 até atualmente, esse momento, eu tenho esse grande, querido companheiro, né, que aparece na última foto, e a gente agora tem a nossa filhinha, Sara, que uma parte muito importante da minha vida, né? Essa prática dentro do cotidiano, essa prática com a família, né? De ir se trabalhando mesmo e nesse ordinário, né? Do dia a dia mesmo. Então, pode passar. Então, essa monografia, esse trabalho, então, ele é o relato do grupo de estudos que foi oferecido em 2019, de abril a dezembro, aqui no templo, graças à confiança da Mandala Gestora, que nos ofereceu voluntariamente, né, assim, esse espaço. E o objetivo do grupo de estudos, então, é criar um repertório vivencial para a gente entender as 5 sabedorias, né, que é a cerejinha do bolo, assim, do budismo, né? Porque as 5 sabedorias, elas são meios hábeis para poder entender, então, essa filosofia, né? Que o Lama traz muito em suas palestras, textos, enfim, retiros, e na Escola Caminho do Meio também, que pratica. Então, fez muito sentido para nós fazer esse estudo vivencial, e foi realmente muito lindo. Vou apresentar para vocês agora. Então, o nosso querido professor e mestre Rolando Toro cria assim, os principais conceitos, né, que utilizamos: o princípio biocêntrico, o inconsciente vital, o inconsciente luminoso, inteligência afetiva, entre tantos outros, né? E o sistema biodança ele está afinado com essas tendências teóricas da física moderna, da biologia, psicologia, das ciências humanas, e revela, né, através da sua metodologia, as dimensões não vividas de nós mesmos, possibilitando, então, desenvolver os nossos potenciais latentes através, né, dos exercícios e danças selecionadas, que produzem esse efeito tão importante, significativo sobre a percepção de nós mesmos, do nosso estilo de vida e como a gente se comunica afetivamente e pelos gestos, né, com as outras pessoas. Então, como o nosso mestre Rolando Toro diz, né, a biodança ela é um sistema de integração afetiva, renovação orgânica, reaprendizagem das funções originárias. Né? Já no tomo 1991, né, a gente tem, como a Mirtz hoje falou tão bem, né, de manhã foi tão bom assim rever a metodologia. E então essa integração, né, que a biodança proporciona, ela vai trazendo muitos conteúdos, né, para nossa existência, para a gente ir se aprimorando, né, quem tem essa vontade, esse desejo de caminhar na direção de uma integração, na direção do autoconhecimento, né? Então, pode passar, Mirtz? Então, a prática da biodança é como uma porta, né, para o desenvolvimento da expressão dos nossos potenciais, já falei, pode passar. Então, eu peguei algumas citações assim rápidas para apresentar a biodança para as pessoas que não conhecem, que porventura estejam assistindo ou vão assistir, né, a apresentação. Então, não consigo ler aqui, mas eu vou ler aqui no meu trabalho que eu estou acompanhando. Então, a biodança ela oferece campos concentrados de fatores positivos, né, que estimulam a nossa potência de vida, que são os chamados ecofatores positivos, né? Porque
alguns genes nossos, eles têm a expressão precoce, né? Como a gente aprende durante a nossa formação, né? Nas maratonas de fisiologia, enfim, tantas outras. Então, a gente seguir estimulando, né, os nossos potenciais é muito importante durante toda a nossa existência, né? Não é só quando a gente é bebê ou criança, né? Mas durante toda a nossa vida a gente vai desenvolvendo os nossos potenciais. E esse é um dos mecanismos, né, de ação biológica da biodança, né? Que é de ativar através da produção de hormônios suprarrenais, tireóidicos, hormônios sexuais, entre outros, essa expressão, né, do nosso potencial, nossa expressão genética. Então, podemos passar, né? Então, essas potencialidades genéticas, né, que nós temos, elas foram agrupadas em grandes grupos, né, que são as linhas de vivência, que são as principais aspirações humanas, né, e excluindo as motivações culturais, né, falando em questões biológicas, né. As linhas de vivência, então, elas são se desenvolvem em espiral, né, como apresentado no modelo teórico, já de manhã também pela Mirtz, sendo repetitiva, né, mas é tão importante o nosso modelo teórico. Então, né, nesse eixo vertical vai havendo integração, né, da nossa vitalidade, potencial de sexualidade, de criatividade, de afetividade e de transcendência, né. Então, o Rolando Toro classifica ainda aspectos da vida humana, da vida humana que perpassam, né, as questões culturais. Então, a gente está falando de questões biológicas que, indiferente da nossa cultura, estão presentes, né, como humanos. Que, enfim, tem a ver com os nossos impulsos, pulsões, instintos. E eu acho muito importante e tem muita relação com o trabalho a motivação do nosso trabalho, que é essa frase do Rolando, né, que somente uma cultura em favor da vida pode produzir a paz, né? A gente fala muito da cultura de paz aqui no SEB, né? E é isso, então, essa questão da vida como princípio pode trazer a paz. Vamos passar para... Então, de acordo com o nosso mestre, Rolando Toro, a vivência é uma experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo no momento presente e envolve a sinestesia, as funções viscerais e emocionais. É uma manifestação de vida que acontece antes da consciência, vinda com forte emoção. Então, a ação pedagógica da biodança está muito ligada a perceber o corpo inteiro, como o corpo inteiro aprende, não apenas o cérebro, né? Como a nossa cultura ocidental muitas vezes prioriza, né? Então, a biodança traz essa complementaridade entre a linguagem e pensamento e o momento, a vivência, né? Para que, então, se desenvolvam nossos potenciais de maneira integrada. Coloquei uma citação do livro da Mirtz também, dos momentos estruturantes, né? Podemos dizer que somos como sementes plenas de potenciais, mas necessitando de uma terra fértil, condições ambientais propícias para nos desenvolvermos plenamente. Para nós, seres humanos, são as gestualidades dos outros seres humanos no convívio que podem nos adubar ou nos envenenar. Então, as vivências integradas pelo afeto, que é o que a gente proporciona numa sessão de biodança, né, elas vão realmente transformar a nossa percepção. E eu encontrei no livro do Lama, Relações e Redes, também um trecho que tem, né, para já começar a ir aproximando, né, as linguagens. Eu botei a citação da Mirtz e a do Lama, que é, né, a essência mesmo, então, que as emoções têm uma relação direta com as secreções glandulares e com o funcionamento bioquímico do corpo. Podemos dizer que emoções positivas
são bioquimicamente benéficas, enquanto que emoções negativas introduzem venenos na nossa circulação. Então, o desenvolvimento humano, né, ele ocorre na medida em que a nossa inteligência se encontra com o mundo, né? Então, quando a gente constrói redes integradoras, ambientes geradores de vida, podemos ampliar os nossos potenciais, né, nos expandir, e o contrário também. Então, a metodologia da biodança, né, inclui a função das emoções. E eu trouxe uma outra citação do Lama, que é, né, muito próxima da linguagem da biodança também. Então, na obra do Rolando Toro, é o princípio biocêntrico, novo paradigma para as ciências humanas, ele coloca isso, que a evolução do universo é a evolução da vida, né? Então, desde o princípio biocêntrico, a gente pode conceber o universo como um gigantesco holograma vivo. Assim, cada parte do sistema tem informações da totalidade, né? E a totalidade tem informações das partes. Então, quando a gente está desconectado dessa matriz cósmica geradora de vida, através de formas destrutivas, enfim, a gente não vai muito longe, né? Então a gente acaba envenenando o nosso sangue, os nossos filhos, né? Nosso planeta e tudo mais. Então a gente busca esse caminho em que abandonamos esses interesses escassos, né? Esses interesses materialistas para buscar esse autoconhecimento e perceber o quanto a vida é rica, né? Abundante, maravilhosa. Então, fiz essas citações assim do Lama, do Rolando, né? Como a gente está falando sobre a mesma coisa no fundo, né? Que foi o que eu consegui perceber, né? A partir das práticas budistas e da biodança, como o grande objetivo, né? O objetivo das duas é esse da integração, né? E da expressão do melhor de nós. Então, o Lama, eu botei rapidamente, né, uma biografia do Lama, mas eu gostaria de falar, Mitos, pode passar adiante, assim, né, para a gente ir chegando no ponto, né? Então, que o Lama começou em Porto Alegre a praticar o budismo, né? Ele foi um dos primeiros que trouxe o budismo no mesmo tempo em que a biodança também chegou em Porto Alegre, né? Em meados dos anos 80. Então, existiu um tempo, né, em que fermentou todas essas linguagens, né, e fez sentido para as pessoas, né? Então, o budismo, né, apesar de muito menos expressivo que o cristianismo, ele é uma religião global, né, que vem do Oriente, né, vem lá devido à ocupação chinesa, né, que chega no Ocidente essa linguagem a partir dos anos 60, né, mais ou menos o mesmo período em que o Rolando começa a expor a biodança nas universidades chilenas, e por volta dos anos 90, né, que se populariza mais tanto a biodança como o budismo, e na época da consolidação, então, da biodança, né, não haviam, ou havia pouquíssimos textos budistas traduzidos para o português, ou para o espanhol, ou até para o inglês, né. É a partir do ano 2000 que
as editoras, livrarias e mestres, enfim, expandem mais, né, a propagação dessa religião, dessa filosofia. Amanda, Então, temos mais 10 minutinhos, tá? Tá bem, então vamos passar para a próxima. Então aqui, né, no Ocidente é muito comum a gente ver pessoas praticando várias religiões, né, complementares, né, pessoas que praticam aqui o budismo também praticam xamanismo ou religiões africanas ou até o cristianismo, então ou até rituais, enfim, pagãos, né? A gente aqui no Ocidente o budismo dialoga muito bem com os conhecimentos ameríndios, né? Então, bom, não vou apresentar mais a essência do budismo para a gente tocar em frente às 5 sabedorias, que é, então, esse ponto que culmina vários conceitos, né? Vários conceitos como as 4 incomensuráveis, as nobres verdades e enfim, tantos outros conceitos budistas, todos eles convergem na mandala das 5 sabedorias, né? Então, a mandala das 5 sabedorias, ela contém a essência da qualidade dos Dhyanis Budas, né? Os 5 Budas. E é esses 5 Budas que não são uma personificação histórica, mas são arquétipos, né? Arquétipos para compreensão, que simbolizam princípios e forças universais, né? Os 5 Budas, eles representam aspectos da consciência e eles são guias para a transformação espiritual. Então, por isso nos interessou tanto estudar essa mandala, né, a partir do repertório da biodança. Então, porque eles justamente dialogam com essa ideia de que a prática espiritual ela se dá no cotidiano, né? Ela se dá na vida, no decorrer da nossa existência. Então, as sabedorias são como o sol e brilham para todos, né? Então, para o budismo, todos nós temos essa natureza dentro de nós, a natureza búdica, né? Estamos no 19, tá? Estamos indo bem. Então, o ser humano, para o budismo, ele emerge de uma realidade bruta, né? De um mundo de sofrimento, e em determinado instante, a partir, né, da construção da nossa dança, que migra do caos para a harmonia, né? Porque a mandala ela é um padrão de harmonia, né? Que a gente tem como referência, né? Quando a gente está vivendo o caos, né? E se perde no caos. Então, nesse processo de fusão e diferenciação, muitas vezes preso em confusões, a gente, pode então ter essa referência da mandala como uma linha, né? Para desabrochar. Então, a mandala tem essa função, né, de transmutar os padrões confusos em padrões harmoniosos. Bom, a escola Caminho do Meio, né, eu vou só rapidamente citar, porque eu coloquei aqui, ela tem muita relação, né, vou trazer assim rapidamente, porque foi para nós uma referência, né, como vinha sendo construída esse diálogo, né, das 5 sabedorias com a educação aqui no SEB, a partir dos ciclos do ano letivo, dos ciclos da natureza, né, e do planeta, assim, associando as sabedorias a esses momentos da existência, né? Então, bom, a pedagogia da mandala, né, que é então o nome dessa pedagogia da escola, esse slide que eu queria, traz então cada sabedoria associada a um elemento, a uma estação do ano e a uma qualidade, né? Então, a gente vai agora ver cada uma dessas sabedorias para poder verificar essa questão dos arquétipos dos Dhyanis Budas com a biodança, né? Como que a gente foi trabalhando. Então, nesse projeto,
da biodança no templo, que foi que deu, né, gerou essa monografia, enfim, com as aulas supervisionadas e tudo, a gente organizou dessa maneira, né, as linhas de vivência associando aos elementos. Os elementos e o tema dos Budas, dos 5 Budas, ele já estava definido pela escola, Caminho do Meio, né? Então a gente só trabalhou uma questão que já estava sendo trabalhada há mais de 10 anos aqui, né? A sabedoria e o elemento. A novidade, então, que a gente traz é associar, então, isso às linhas de vivência. E que não é como a gente sabe, né? As linhas de vivência, a gente trabalha em todas as aulas, várias linhas de vivência. Não é que a gente trabalhou só afetividade na sabedoria do Buda Azul, por exemplo. É claro que a gente também trabalhou a vitalidade e transcendência, né? Trabalhando o Buda Azul, mas como foco, né? Então eu relacionei rapidamente, assim, no meu texto, não está dessa maneira, tá explicado mais esmiuçado, assim, com mais citações teóricas e referências bibliográficas, né? Mas, então, por que, né? A gente escolheu a linha de vivência da afetividade para falar sobre a sabedoria do espelho, que é uma sabedoria, é a sabedoria de conseguir acolher o outro, né, a partir do mundo dele, acolher o outro como ele é, né, para sermos também acolhidos como nós somos, né. Então essa é a sabedoria, né, que são coisas muito óbvias, né, que a gente sabe que é um caminho, mas é muito. Pode deixar no azul, que eu vou falar só um pouquinho de cada um deles, assim, depois mostrar fotos. A gente E é isso, estourou o então. tempo, tá? Eu preciso que tu seja mais sucinta, tá bom? Então tá. Então, a sabedoria do espelho está relacionado com o elemento água e com a linha de vivência da afetividade. Então, porque essa linha de vivência da afetividade possibilita que a gente se aproxime, modifique a nossa vida e a vida do outro, crie vínculos, né? E a partir disso as transformações, né? Tenha empatia. Então, pode passar. A sabedoria amarela, então, é a sabedoria da generosidade, ou sabedoria da igualdade também, e a gente associou, então, a linha de vivência da criatividade, né? Com essas palavras geradoras, então, e ao elemento terra, né? Porque a criatividade, né, em nós, ela tem essa relação com o elemento terra, né? Quando a gente enxerga uma árvore, por exemplo, caída, né? A gente consegue olhar para aquilo não como uma árvore caída, não, mas é uma riqueza, né? Ela está associada à riqueza, à abundância de tantos seres ali que estão musgos, humus, né, que ela está trazendo, né, para a terra, e tanta riqueza que é até uma árvore caída, né? Então a gente vai treinando o nosso olhar, que até uma árvore caída tem toda a sua beleza, seu potencial de vida. Imagina um ser humano, né? Então a gente olha para os outros seres humanos nesse momento, né, da sabedoria, da generosidade, e qualifica, né? Vê o lado positivo da pessoa, ajuda a saúde dela, né? E a felicidade, e se alegra com as vitórias do outro, né? Percebe essa igualdade, né, entre todos nós, como a alegria do outro nos traz alegria, né? Essa é o arquétipo que a gente trabalha nessa sabedoria. Então, no Buda Vermelho, então a gente vai trabalhar a linha de vivência da sexualidade, o elemento fogo e a sabedoria investigativa, né? Que é essa capacidade de buscar um engajamento, né? Uma curiosidade, perceber a diferença de cada situação, de cada pessoa, né? Então a gente vai buscando esse olhar, desenvolver esse olhar e essa dança, né? Então, a sabedoria da causalidade ou a sabedoria das ações, né? Ela vai nos trazer, então, vai nos aportar essa capacidade, que precisa de muita vitalidade, né? Para dar limites, para encontrar
muita energia, né? A gente associou a sabedoria da causalidade ao elemento ar e a vitalidade nesse aspecto, né? Porque a gente precisa ter ímpeto vital para ir atrás do que a gente quer, né? Perceber que o que a gente constrói vai gerar determinados efeitos, né? A relação de causa e efeito, né? Que a nossa ação tem uma reação, então dessa maneira a gente fez essa associação, essa linha de vivência, esse arquétipo. E então a sabedoria da transcendência, que é o Buda branco, pela visão, né, oriental e a medicina tibetana, não são apenas 4 elementos, como a gente está acostumado, né, a trabalhar no Ocidente, os 4 elementos formadores da matéria. Não, mas a medicina tibetana ela vê os 5 elementos, né? Então, o elemento espaço é um elemento muito importante porque ele nos dá, assim como a sabedoria da transcendência, essa noção do céu, né? De que tudo está se transformando o tempo inteiro, né? O próprio tempo, né? As nuvens passam, o sol brilha e a nossa capacidade de transit, né? De se conectar com a totalidade, né? De ir além dos nossos obstáculos do dia a dia, perceber que somos mais do que os obstáculos que a gente vê. Então, nesse momento, né? A gente dança essa possibilidade de ser cósmica. Né? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente trouxe. Claro que é possível aprofundar muito mais pelo que a gente percebeu, né? Foi uma passada assim rápida em um ano que a gente teve, e depois teve a pandemia, enfim, não pudemos dar continuidade, mas esse tema, assim, para nós foi muito, muito gostoso de viver, de praticar, de conversar e ir relacionando, né, com a biodança. Então, botei algumas fotos, né? Esse é uma foto do encontro que a gente ofereceu à biodança, um encontro de 108 horas de paz. Aí, essas próximas fotos já são do nosso grupo, que a gente teve aulas quinzenais, aulas mensais, era conforme a agenda do templo também, né? A gente teve... Agora pode ir passando algumas imagens. E... é isso, então, queridos. Está aí apresentada a nossa jornada, né? Vivida. E agradeço aí a escuta de Obrigada. todos. Foi Obrigada, realmente satisfatório. Então, Amanda, agora eu vou chamar um pouquinho a banca, né, para que a gente possa. Eu vou te ressaltar aqui, deixa eu ver, ressaltar o Bill também, e todo mundo que é da banca, né? Aqui o Bill, a Amanda, deixa eu ver aqui. Não era substituir, é agregar o destaque, deixa eu ver, adicionar aqui. Deixa eu ver. E daí cada um de nós vai te colocar alguma coisa, né? Já nesse intuito de receber o teu trabalho, né? Mas de uma forma muito breve, tá, pessoal? Porque a gente está já hiper estourado de tempo, tá? Mas gostaria que cada um pudesse trazer a sua algo a dizer. A Amanda e todo o grupo, no final das contas, né? Então, não sei qual de vocês dois quer começar. Eu quero começar. Então, vai lá. Quem eu? Eu, Nilza? Tá bom. Vai lá, Nilza. Não, tá. Amanda, querida, foi um prazer ter acompanhado você. Muito tempo a gente já se conhece, desde 2009, 2010, né? Da tua primeira gestação, que foi toda uma história que eu acompanhei de perto. E me orgulha muito essa monografia, no sentido de que eu também mergulhei fundo para poder entender. Né? Eu não conhecia muito o budismo e fui fazer a prática contigo no centro budista, né? Lá com o Lama. Com o Lama não, no momento era contigo, mas eu tinha visitado o local. E achei uma coisa assim, muito impressionante dançar lá no templo, né? Porque já tinha entrado lá fazendo meditações e me aproximei dessa forma também do budismo para poder entender a tua monografia de vocês, né? Que no momento eram 2.
Então, foi muito vivencial a minha experiência, tanto que assim não consigo muito expressar, porque eu comecei a entender um pouco mais o budismo, já as coisas que eu entendia muito de biodança, e ficou, por vezes, até confuso. E depois, por isso, traduzindo em escrita, muitas vezes a gente tinha que dizer, opa, mais isso, mais aquilo mesmo, né? Mas foi um desafio também para mim, participar da tua evolução neste processo, né? E essa parte de nascimento que eu falo é porque, para mim, tu está nascendo como, para mim, para nós, está nascendo como facilitadora, né? E eu gosto muito de participar de todos os processos de nascimento. Então, isso, e eu tive que dar um mergulho na tua vida lá, nesse processo, e conhecer também o teu lado budista, entender um pouquinho de como se passa tudo isso, né? E ver escrito. Então, muita satisfação, e te agradeço por essa oportunidade de aprender um pouco mais na vida, né? E agregar os meus conhecimentos de biodança, muitas outras coisas que eu nem tinha pensado em viver. E como o Lama, num dia, num encontro de biodança, que nós tivemos, acho que foi o último, né, Mietes, que o Lama participou, ele disse, quem sabe o que um budista procura em desenvolvimento pessoal, meditando, nós, da biodança, encontramos dançando. Eu achei assim, muito lindo o que ele disse, porque realmente, quando a gente entra em vivência e em comunhão com o outro, e cultivamos também essa cultura da paz que o Buda, que o Lama fala tanto, e que eu entendi intelectualmente, eu aprendi vivencialmente em biodança. Então, o que ele falou, eu senti, e eu te agradeço por essa oportunidade também. Obrigada e parabéns pelo nascimento como facilitadora. Obrigada, Nilza. Vamos ver o Vilmar. Amanda, querida, primeiro, dizer o quanto estou honrado em fazer parte dessa banca. Onde eu vou, eu levo o teu nome junto, pela grande participação que tu tem na minha formação como didata e como facilitador. A tua parceria, né? Todos os grupos que a gente já participou aqui na Frata, eu sempre trago isso. Você fala no teu trabalho em geração de vida, né? E teus 3 filhotes é uma das primeiras provas disso, né? A beleza desse teu trabalho, né, com todo o conteúdo que está aqui, metodológico, aprofundado, lindo, claro, muito lindo. A geração de vida que você foi lá no Projeto MIM, com todas aquelas crianças que a gente tirou do lixão, e foi a tua inspiração para a gente tirar aquelas crianças do lixão, né? Isso é geração de vida. E eu espero que muitas gerações de vida estejam aí no teu caminho, né, com essa nova jornada de ser facilitadora. Bem-vinda, amiga do coração. Obrigada, Vil. Bom, Amanda, deixa eu te dar um retorno também, né? Eu acho, assim, muito sensacional o que tu fizeste, tu e a Luísa, né? Eu sei que tem a Luísa muito forte aí também, né? Mas, assim, isso que vocês fizeram é sensacional, e hoje eu acho que coincidiu, né? Como eu disse, não tem coincidências, né? Então, essa coisa de poder perceber em um determinado tema, que no caso, para ti, a questão do budismo como algo, ensinamentos que são super fortes, né? Essa habilidade que um facilitador tem de conseguir transformar um tema em vivência. Isso não é uma coisa simples, tá? Isso é uma coisa muito sofisticada, já tem, para poder fazer isso, tem que ter um entendimento muito profundo da biodança. Entender que a gente está trabalhando com arquétipos também, e não só com uma estrutura de exercícios, né? Que a gente está trabalhando com o inconsciente coletivo, que a gente está trabalhando com o nominoso também, né? Que são 2 inconscientes, aspectos de inconsciente que o Rolando traz.
E eu percebo no teu trabalho isso, né? Alguém que consegue fazer isso, né? Consegue ter essa percepção. Eu honro muito isso porque é algo muito sofisticado, de uma inteligência sofisticada, né? Então, acho que o teu trabalho traz isso, né? Eu gostaria de aconselhar que, assim que tu publique o trabalho, tá? A gente tem a revista Pensamento Biocêntrico, que está numa nova fase, né? Que está buscando trabalho, está buscando produção. Então, entre em contato com Agostinho Della Vecchia e publica o teu trabalho, porque eu acho que tem uma coisa importante aí que pode, de repente, tem outras pessoas que estão estudando também as relações entre as filosofias orientais e a biodança, a relação entre o budismo e a biodança. Tem muita coisa aí para se pesquisar ainda, né? Então, ter esse trabalho disponível para quem está fazendo pesquisa é muito importante. Então, eu te aconselharia a que tu pudesse também disponibilizar esse trabalho dessa forma, eu acho que é uma forma bem legal, porque fica fixo para o movimento de biodança como um lugar de pesquisa, né? E também honra o Agostinho, que tem dedicado anos da sua vida aí a manter essa revista, né, que é tão importante para o movimento de biodança. E ser publicado aí é um sinal da qualidade que eu quero mostrar do teu trabalho, tá? Então, é um trabalho bonito, um trabalho que tem uma pesquisa muito importante atrás, é uma pesquisa que não é fácil de fazer, então eu acho que meus parabéns. E a partir de hoje, oficialmente, tu é facilitadora de biodança, não tenho teu diploma para entregar agora, mas ele vai ser pedido, né, dentro dos órgãos oficiais de biodança, e daqui a uns meses, tá? Espera, é um mês, não é imediato, assim, mas ele vai chegar, e no dia que chegar, daí a gente vai te entregar em papel, assim, daí vai dar tudo certo para poder a gente se abraçar e tu tá no presencial ali para a gente poder receber o diploma mesmo em papel, tá bom? Então, um super abraço e parabéns, parabéns. Eu vou abrir aqui a tela para todos, para que todos possam te ver e participar dessa. Deixa eu ver aqui, sair do. Aqui, remover os destaques para que a gente possa ver a todos. E bom, deixa eu ver só um pouquinho. Gratidão, queridos, pelo feedback, pela leitura, pelo interesse, né? Sou muito grata mesmo que possamos seguir esse caminho. Com certeza vou falar com o Agostinho, ver as normas, né, de publicação. Vai ser maravilhoso, uma honra, né, poder escrever na revista Biocêntrica. Diz para ele que eu estou recomendando, que daí ele já vai, né, assim, vai saber que tá, né, que se ele quiser ele pode falar comigo, tá bom? Tá ótimo. Então, pessoal, eu quero convidar que a gente possa fazer assim, eu botar um coraçãozinho aqui, deixa eu fazer um grande para a gente poder fazer uma foto disso tudo aqui, fazer a tela grande, a gente vai fazer um coraçãozinho ou alguma outra expressão que vocês querem dar para a Amanda, e eu vou fazer uma foto. Vamos ver. Ninguém bota recado nenhum agora, tá? Deixa eu ver se sair, se não tapa a carinha do povo. Deixa eu ver aqui se eu conseguir fazer a foto, pessoal, só um pouquinho. Aqui. Vou botar no coisa da escola, tá? Deixa eu ver. Aqui. Foi. Então tá, querida. Super, super bom te receber. E bom, a gente continua agora. Eu agradeço a todos que vieram como convidados. Agora a gente vai continuar nos nossos estudos, né?